Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que ela gere vida em nós, que ela gere mudança em nós, que ela ressuscite tudo que estava morto, que ela restaure tudo que foi quebrado. Jesus, nós declaramos a partir de hoje, nós nunca mais seremos os mesmos. Nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos estão abertos, atentos para receber a palavra da fé. Nós declaramos em nome de Jesus, salvação chegando na casa de famílias hoje, cura tocando pessoas hoje, restauração. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o maior romper da nossa história, começando nesses dias. Essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se for para Ele, você pode fazer melhor. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia, pode sentar. Fica à vontade, você está em casa. Aleluia. Jesus, apertem os cintos. Senhoras e senhores, a gente vai para um lugar ainda mais fundo em Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. A gente estava falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu preciso de pelo menos uns 100 incendiários comigo aqui hoje. Tem algum incendiário aqui hoje? Não se distraiam, intercessores, não se distraiam. Pastores, líderes de GC, voluntários, não se distraiam. A gente começou a falar sobre isso há 2 semanas atrás. Essa é a 3ª semana. E sinceramente, quanto mais eu medito nisso, mais eu sinto um convite do Espírito Santo para a gente se aprofundar nisso. E eu não sei até quando vai essa série, mas eu sei para que lugar essa série vai levar a gente. Deus está nos chamando para um lugar de maturidade e de temor mais alto. Alguém crê nisso? Diga amém. Então eu tenho falado sobre algumas coisas que também permeiam esse assunto, mas que não necessariamente são o assunto, porque a gente está construindo aqui uma visão, a gente está construindo aqui um entendimento, a gente está removendo sofismas, a gente está removendo coisas que nos impediu de enxergar claramente, a gente está indo para um lugar mais fundo em Deus. Você crê nisso? Diga amém. A palavra de Deus diz em Gálatas 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito da redenção? Qual é o propósito de reconhecermos Jesus como Salvador? O propósito é nos tornarmos separados do mundo e reconectados ao Pai. O propósito é nós vivemos uma nova vida, e para você viver uma nova vida tem que ser de um novo jeito, porque não é o mesmo tipo de vida, não são mais os mesmos termos, não é mais a mesma dinâmica. É por isso que é impossível viver o novo com as ferramentas do velho, é impossível viver o novo com a dinâmica do velho. Alguém está comigo? Diga amém. É por isso que eu falo, por exemplo, sobre finanças. Às vezes a gente está vivendo debaixo de uma nova aliança, mas a gente se move por uma dinâmica da aliança antiga. No jardim, a provisão já existia antes da necessidade chegar. Então o homem não precisou aprender a semear para colher, o homem precisou aprender a semear para colher depois da queda. Deus disse: olha, porque você pecou, agora você vai comer do fruto do seu suor, do seu trabalho. Ou seja, semear para comer é uma dinâmica depois da queda. A dinâmica antes da queda era colher para replantar. O homem não plantou uma árvore frutífera, todas elas já tinham sido plantadas por Deus. Então ele colhia dos seus frutos, e quando ele jogava no chão as sementes, elas eram replantadas. Alguém está comigo? Diga amém. Então é possível estar numa nova aliança e se mover por uma dinâmica da velha aliança. Continua achando que é pelo suor do meu trabalho, é porque eu sou muito bom, é porque eu sou o provedor da minha casa. Se eu não fizer, não tem. Se eu não trabalhar, não tem. Não, irmão, isso é uma dinâmica caída. Estamos debaixo de uma nova aliança, precisamos usufruir dessa nova aliança. Alguém está comigo? Diga amém. E muitas vezes, em vários aspectos, a gente está debaixo de uma nova aliança, se movendo por uma dinâmica antiga. Princípios quebrados, princípios da honra, submissão, autoridade, temor. Uma igreja que está no modo automático, ela acredita que está debaixo de uma nova aliança, mas ela se move como se não tivesse. E a palavra diz claramente:
Eu morri para o mundo e eu nasci para Deus. E agora eu vivo na carne para a glória de Deus. Eu me sustento por Deus, eu me movo por Deus. Tudo aponta para Ele, tudo acaba nele, começa nele, se sustenta nele. Alguém crê nisso? Diga amém. Então, irmão, guarda isso. Se nós não estamos nos distanciando do mundo a partir desse encontro com Deus, não é com Deus com que nós nos encontramos. Talvez com a religião, talvez com um convite que tenha sido sedutor, eu não vou nem dizer irresistível, talvez tenha sido sedutor, talvez com algo que nos mantém aquecidos. Mas o papel da igreja não é fazer a sua alma se sentir quentinha. O papel da igreja é tirar você do inferno e trazer você para o reino do Filho do seu amor. Pastor, eu não estava no inferno, eu estava bem antes de ir para a igreja. Não estava, a Bíblia fala sobre isso. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Irmão, nós estávamos lá, mas Jesus nos tirou de lá. Alguém crê nisso? Diga amém. O Evangelho não é um aquecimento para a alma, não é um cobertor para os nossos sentimentos. O Evangelho é para que morra quem a gente era e possa nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O Evangelho fala de novo nascimento, de morte, de crucificação. Mas o Evangelho também fala de redenção, de governo, de aliança. Alguém crê nisso? Diga amém. Então qual é o propósito do Evangelho? Nos tornarmos separados do mundo e livres do pecado. Por isso não faz sentido alguém que nasceu de novo namorar com o mundo e passear nos limites do pecado. Uma das perguntas que nós pastores mais recebemos nas redes sociais: pastor, isso é pecado? Tem uma citação do Francis Chan, eu não lembro qual que é o livro dele, mas ele diz que um dos problemas mais crônicos dessa geração é que a maior parte dessa geração quer saber sobre o que leva para o pecado e o que não leva, o que leva para o inferno e o que não leva, não porque quer estar com Jesus em amor, mas porque quer se livrar da imagem que venderam sobre o que é o inferno. Quando eu pergunto o que é pecado, só para saber até onde eu posso ir, está muito claro que eu não quero viver numa posição alta de santidade, eu só não quero ir para o inferno. Esse lugar é muito medíocre diante daquilo que Deus tem para você. Deus nos chamou para governar com Ele nas regiões celestiais. Vivemos de glória em glória, vivemos de milagre em milagre. Não é para a gente só saber até onde não dá para ir, é para a gente saber aonde Ele quer que a gente esteja. Até onde dá para ir sem não. Deus, aonde você quer que eu esteja? Em que posição o teu sangue me colocou? Em que posição o teu filho me estabeleceu? Quem eu sou? O que eu carrego? Quem você é, o que você carrega. Por isso que a Bíblia diz que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O povo que não conhece ao Deus que serve pode não estar servindo ao Deus que acredita que serve, ou pode estar servindo do jeito errado. Por quê? Porque é uma premissa básica. Só dá para obedecer quem sabe o que o outro espera de si. Como eu posso cumprir o princípio da obediência se eu nem sei o que Deus espera de mim? Alguém está comigo? Diga amém. Então Paulo está dizendo: olha, eu não vivo mais para mim, não é mais para os meus desejos, não é mais para as minhas vontades. Agora eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para os planos de Deus, eu vivo a jornada de Deus, eu vivo nos termos de Deus, porque é para esse lugar que o Evangelho me trouxe. Eu fui agora restabelecido, eu fui agora colocado numa nova posição. E essa posição exige de nós como igreja algumas coisas: estarmos separados do mundo, estarmos livres do pecado. É uma premissa básica, não dá para ser pleno sem a gente cumprir esse princípio. João 15 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui: fomos salvos pelo sangue de Jesus, mas somos purificados pela palavra. Bom, olha para mim, o sangue te restabeleceu posição, acesso, filiação, mas é a palavra quem purifica você todos os dias. Eu vou falar um pouco sobre isso. É por isso que é importante entendermos sobre o poder do sangue, mas também é importante entendermos quando a Bíblia fala sobre a palavra como uma água purificadora. Uma das orações que normalmente eu faço
Quando a gente está falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre pensamentos de morte, é para que Deus possa lavar os nossos pensamentos com a água viva. Por quê? Porque pensamentos lavados com a água viva, com a palavra de Deus, são pensamentos realinhados, reposicionados em Deus. Irmão, você precisa ser purificado todos os dias. Vamos ser sinceros, tem brincadeiras que no início da nossa conversão não cabiam, mas depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. Tem conversas que a gente sabia que não eram pra gente, depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. Tem falas que a gente já sentia, tinha uma impressão no nosso coração e no nosso espírito, não é pra mim esse tipo de fala, mas depois de um tempo a gente começa a não se incomodar mais. É sobre isso que eu quero falar. Deus chamou você para uma posição em que você vai usufruir do fruto do Espírito e você vai rejeitar as obras da carne. Não dá para servir as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém está comigo? Diga amém. João 15, vocês já estão limpos por causa da palavra. É interessante, eu estava meditando um pouco sobre alguns estudos do pastor Luciano Subirá. Vários deles me inspiraram, inclusive, para a pregação de hoje em especial. E ele estava falando sobre essa correlação entre o sangue e a água. O sangue nos coloca de volta nessa posição em Deus e a água nos purifica. E é quase que um simbolismo profético aquilo que acontece com Jesus na cruz do Calvário, porque durante todo o período da crucificação ele sangra, mas em algum momento quando flecham ele, o que sai dele é água. Em todo o tempo você vê a representação do sangue nos trazendo para um lugar de redenção e da água nos trazendo para um lugar de purificação. No tabernáculo era assim também. Você tinha uma bacia de bronze, que simbolicamente na palavra isso significa juízo, e essa bacia carregava água e você precisava se purificar antes de fazer qualquer ritual na presença de Deus. Irmão, a água que nos purifica é a palavra, e a loucura que a gente está vivendo nesses dias é pessoas que querem viver uma vida santa sem serem lavados pela pureza da palavra, pessoas que querem viver a plenitude das promessas sem serem lavados pela palavra. A palavra é o que sustenta a igreja, a palavra é o que gera fé na igreja. A palavra não contém Deus, ela é Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. A palavra é o próprio Deus. Ele quer santificar a sua igreja, Ele quer lavar você, Ele quer aumentar o teu nível de temor, de unção, de autoridade, de sensibilidade, de revelação. João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu então Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Então respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O lava-pés, naquela época como prática, estava ligado a uma higiene. Você vinha andando de várias cidades, você percorria quilômetros com sandálias, os seus pés estavam sujos. Então, como uma prática de higiene, o propósito era tornar os seus pés mais apresentáveis, mais limpos, para você entrar num ambiente. Mas nesse lugar que Jesus está levando os discípulos, a dinâmica que Jesus está fazendo, ela é profética, ela é simbólica, ela aponta para algo. Ele não está simplesmente lavando os pés dos discípulos da poeira, mas ele está ensinando um princípio. Se eu não puder lavar vocês, purificar vocês, eu não posso ter parte com vocês. Porque aquilo que é santo não se mistura com aquilo que não é. Aquilo que é puro não se mistura com aquilo que não é. Porque quando você pega um pouco de pureza e mistura com um pouco de sujeira, tudo se torna sujo. Se eu pegasse um copo d'água aqui e eu trouxesse uma gota da água que tem lá fora, na caixa de gordura da igreja, e falar assim: irmão, eu vou botar uma gota só numa garrafa de 2 litros, você beberia dessa água, sim ou não?
Mas é exatamente assim que muita gente está tentando encarar a sua jornada de fé. A Bíblia fala que uma mosca num perfume, ele estraga todo o óleo, toda a unção. Os vitimistas vão dizer, mas a culpa não é minha, ela caiu. Os negacionistas vão dizer, não tem nada de errado, é só uma mosca. Mas os maduros entendem que só entrou uma mosca num perfume caro porque alguém deixou ele descoberto. Qual que é o seu papel, irmão? É cobrir com tudo que tem, protege a unção, com tudo que tem, mantém guardada a tua santidade, com tudo que tem, protege a tua identidade. Porque ela que te dá acesso ao reino, ela te dá acesso às promessas, ela te dá acesso ao Pai. Alguém está comigo? Diga amém. Não dá para servir a dois senhores. Pastor, mas eu estou na igreja, não tem como eu viver nenhuma obra da carne. Você acha que não? Esses dias criaram um grupo alternativo em um dos ministérios da nossa igreja para discutir, sem a presença de pastores e sem a luz da palavra, o que não concordava a respeito da liderança desse ministério. E a minha pergunta é, qual é a diferença entre isso e o que a Bíblia chama de facção? Porque falar sem ser com aquele que pode resolver, não é para trazer luz. Isso se chama fofoca. A Bíblia fala de feitiçaria, e muitas vezes a gente acha que feitiçaria vai estar ligado a algo mais esotérico, mas rebeldia é tal como feitiçaria. O que é rebeldia? É não se submeter. Se a gente vai para o carisma, a gente aprende sobre submissão e autoridade. Toda autoridade é constituída, ela é instituída, estabelecida por Deus. Você está comigo? Diga amém. Pastor, você está dando alguma indireta para Alphaville? Não, irmão, eu já vivi isso em todas as igrejas. Mas eu confesso que aqui foi maior do que eu já tinha visto em outras. Mas eu também sei que isso já passou. O melhor de Deus já está acontecendo, amém? Eu lembro no início foi complicado. Tinha um grupo de louvor, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do carisma, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do não sei o que, criaram um grupo paralelo. Irmão, criar uma força paralela não é diferente do que o tráfico faz em relação à polícia, por exemplo. Não reconhecemos o Estado absoluto, então criaremos um Estado à parte. Não reconhecemos uma liderança, então criaremos uma liderança à parte. O problema é que Jesus não criou uma igreja à parte. Ou você se submete ou você é insubmisso. Ou você honra ou você é rebelde. Alguém está comigo? Diga amém. Essas são obras da carne, sem perceber, irmão. A gente pode estar vivendo isso, não só na igreja, no trabalho. Cria um grupo, só fala mal do patrão. Ele é tão ruim, sai de lá. Mas se você está aí, a sua família usufrui do que você recebe, daí honra. A Bíblia diz, façam para o seu Senhor como se fizessem para o próprio Deus. Por quê? Porque você expressa o caráter de Deus. Eu conheço grandes empresários que não querem contratar evangélicos, porque dizem que são alguns dos funcionários que mais dão trabalho. Sabe por que existem alguns evangélicos que dão trabalho? Porque eles acreditaram a parte da Bíblia que fala sobre fomos chamados para governar e acham que tudo é pequeno demais para ele. Esse trabalho é pequeno demais, o salário é pequeno demais, eu trabalho demais, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas isso daqui tem que estar em equilíbrio com a parte que somos submissos, somos mansos, somos aqueles que somos agentes de paz, somos conciliadores. E se você só pega essa parte e não essa, irmão, você só é alguém iludido. Não tem nada pior do que um tolo animado. A gente sai de um culto, não, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Como que eu vou acessar isso? Pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. Alguém está comigo? Diga amém. Coloca a mão nas minhas palavras, por favor. Mas se não quiser, tudo bem. Eu preciso pregar o que Deus está falando com a igreja. Você está comigo? Diga amém. Efésios 5:23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora pega essa chave. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aqui em Efésios tem uma direção
clara para maridos e mulheres, para maridos e esposas, mas como ele faz uma referência do marido a Cristo e a mulher à igreja, aqui a gente tem uma direção prática também para a igreja. O que a palavra está dizendo? Que Jesus, ele salvou o corpo, a igreja, e ele tem um propósito, para a santificar. Irmão, você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para ser santo. Eu vou falar isso mais uma vez e alguém vai pegar isso aqui. Você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para ser santo. Jesus não morreu para você se tornar crente, Jesus morreu para você se tornar filho. É para esse lugar que ele quer te levar. Alguém crê nisso? Diga amém. Então ele está dizendo, olha, Jesus salvou a igreja com propósito. Qual que é o propósito, pastor? Para santificá-la. E como que ele vai santificá-la? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santifica a igreja é a palavra. Pastor, mas por que a igreja tem crescido tanto e a gente não tem visto o mesmo nível de santidade crescendo? Porque nem todo mundo está pregando a palavra, nem todo mundo está ouvindo a palavra. Tem pregações e sermões que parecem mais com uma palestra motivacional do que o evangelho. Aí tem gente que vai falar, André, mas sinceramente, eu já ouvi pregações suas. Você fala de um evangelho açucarado. Não, eu falo de coerência. Eu falo de um Deus de milagres, a gente tem que viver milagres. Eu falo de um Deus de promessa, a gente tem que viver promessa. Eu falo de um Deus de cuidado, a gente tem que viver cuidado. Essas coisas não mudam em nada a necessidade de santificação, de rendição, de temor. Alguém está comigo? Diga amém. O evangelho real não é um evangelho cítrico, estéril, crítico, ácido, não. É um evangelho de redenção, de paternidade, de filiação, de restauração, de renovo. Mas essas coisas não anulam o fato de que Deus ainda é Deus e o Senhor ainda é Senhor. Precisamos temer e tremer quando Ele fala. Qual que é o propósito da morte de Jesus? Santificar a sua igreja. Qual que é o caminho a partir disso? Nos tornarmos cada vez mais purificados, santos, irrepreensíveis e livres de qualquer acusação. 2 Coríntios 7:1 diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pastor, é possível aperfeiçoar a santidade? Não só é possível, como é necessário. Cada dia mais santos, cada dia mais puros, cada dia mais cheios de Deus, cada dia mais cheios da vida de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Tiago 1:21 diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Quem está recebendo algo de Deus, diga amém. Sabe, a gente usa um termo, primeiro amor. E por mais que a gente, e eu já falei várias vezes sobre isso, por mais que a gente acredite que a nossa jornada com Jesus faz com que o nosso amor de hoje seja maior do que já foi um dia, a Bíblia trata com muito cuidado essa questão do primeiro amor. Ela fala de um primeiro amor como sendo algo genuíno, algo puro, algo imaculado, algo que ainda não foi alterado, algo que não foi diluído. E nas cartas para as igrejas de Apocalipse, tem uma especial que eu quero chamar a atenção. Apocalipse 2:4 diz assim, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das tuas primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A palavra está tratando bem claro que sair desse lugar do primeiro amor é uma queda, é chamado de pecado, precisa de arrependimento. O que é sair desse lugar do primeiro amor, irmão? É sem perceber a gente continuar se dedicando ao que se dedicava, mas perdendo a paixão do porquê a gente faz o que fazia.
A gente perde o primeiro amor quando a gente entra no modo automático. Eu não venho para servir mais porque eu amo a Deus, eu venho para servir porque alguém me botou na escala. Eu não oferto mais porque eu lembro do cativeiro que Deus me tirou, e eu tenho prazer de saber que tudo que os meus celeiros carregam é porque o Senhor me deu colheita todos os meses. Tudo que eu entrego, na verdade Ele me deu primeiro. Tudo que eu derramo, na verdade Ele semeou sobre mim primeiro. Ele é aquele que dá a semente, é o que semeia. Não. Eu só pago porque vai ficar chato se o irmão do lado ver que eu não botei nada no envelope, ou vai ficar chato se o pastor der a palavra e eu nunca semear alguma coisa. Irmão, perder o primeiro amor é algo tão sutil, que se a gente não for purificado pela água da palavra, se a gente não for todos os dias levado para esse lugar de mais profundidade, a gente sem perceber se torna um crente funcional. Você funciona, mas Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Deus não te chamou para fazer o que você tem que fazer, Deus te chamou para você fluir de uma forma que você nem percebe o que faz. Eu adoro porque eu amo esse lugar de adoração, eu sirvo porque eu amo servir, eu faço parte porque eu amo estar naquilo que Jesus está fazendo. Irmão, não é um peso, não é um fardo, é um prazer, é um deleite, é uma graça, é um favor. Alguém está comigo? Diga amém. Quanto mais espiritual nos tornamos, mais leves se tornam as coisas espirituais. Quanto mais distante desse lugar nós estamos, mais pesados se tornam as coisas espirituais. O pastor Márcio sempre diz que o que pesa é o pecado, filho. O que cansa é o pecado. Quando tem um pastor que está reclamando demais do ministério, sempre reclamando, ele fala: pode ver, tem alguma raiz de pecado. O que pesa é o pecado, filho. Porque o ministério, ele é renovador, a jornada é renovadora, o Senhor é renovador, a santidade é renovadora, a palavra é renovadora. Tudo que está quebrado Ele restaura, tudo que está partido Ele reconecta, tudo que está perdido Ele coloca de volta no lugar, tudo que está confuso Ele traz clareza, tudo que está cativo Ele liberta. Alguém crê nisso? Diga amém. Eu quero compartilhar sobre isso que eu ouvi do pastor Luciano e me edificou tanto, sobre 4 coisas que nos roubam o primeiro amor. A primeira coisa que nos rouba o primeiro amor é o convívio com o pecado. Fala comigo: o convívio com o pecado me rouba o primeiro amor. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, pega isso, olha para mim, guarda com carinho essa palavra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não é necessariamente pelo pecado que eu cometo, mas também pelo pecado que me cerca. Porque se eu abaixo a guarda, aquilo que antes me constrangia começa a não me constranger mais, aquilo que antes me escandalizava começa a não escandalizar mais. E qual que é o problema disso? O problema é que, sem perceber, a gente pode se acostumar com o pecado à nossa volta. Você lembra da história de Davi? A Bíblia diz que o exército estava amedrontado. Davi então chega para levar comida aos seus irmãos. Quando ele chega lá, eu imagino a surpresa de Davi. Ele olha e ele vê um exército forte, poderoso, aliançado com Deus. Ele vê um homem afrontando esse exército. E eu acredito, irmão, isso é um pensamento meu, que uma das coisas que causou tanta surpresa em Davi é que ele era um agente novo num cenário. Aqueles homens já haviam se acostumado com o grito do gigante. A Bíblia diz que ele gritava, ele ficava afrontando. Então quando Davi chega, eu imagino a surpresa dele de dizer: como assim, esse cara está gritando há tanto tempo e ninguém vai fazer nada? Você sabe uma coisa que muitas vezes acaba sabotando a gente? Guarda isso, irmão, é esse consciente coletivo. Você sabia que existe um fenômeno no mercado, por exemplo, financeiro, que é o FOB, que é Fear of alguma coisa? Vou lembrar agora. Alguém sabe qual que é a tradução? Isso, listen out, thank you. Que é o medo de ficar de fora. O que é o FOB? O que é esse fenômeno? Todo mundo está comprando, sei lá, Bitcoin, está ganhando dinheiro. Aí seu amigo fala: cara, eu comprei, já dobrou. Cara, eu comprei, ganhei 30%. Aí você fala: meu Deus, eu não posso ficar de fora. E você vai lá, compra, e aí tem uma queda de mercado e você perde tudo. Por quê? Porque esse fenômeno é justamente pessoas que fazem coisas sem saber o porquê fazem, só porque está todo mundo fazendo. Tem muita gente que vai porque está todo mundo indo. Tem muita gente que faz porque está todo mundo fazendo. Você está comigo? Diga amém. O problema, irmão, da gente ser cercado
por um cenário em que o pecado não é mais tão constrangedor, é que sem perceber a gente começa a achar que é natural o que a Bíblia abomina. Não é natural a sua filha dormir com o namorado na sua casa. Não é porque você prefere que ela esteja em casa do que na rua. Não é normal. Isso é abrir mão de um sacerdócio. Isso é quebrar um princípio de santidade. Isso não é normal. Não, mas todas as amigas da minha filha fazem. O problema é delas. Você não é sacerdote sobre a casa delas. Você não é pai delas. Mas você é sacerdote sobre a sua casa. E você é pai da sua filha. Negociamos princípios, negociamos valores, negociamos algumas áreas que, sem perceber o que o coletivo faz, começa a respaldar o que a gente não se incomoda mais em fazer. A Bíblia diz que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Igreja, olha para mim, o que esfria o nosso amor não são as lutas, é o pecado. Por que você esfriou? Cara, muita luta. Não. Isso é desculpa que você usa para justificar a falta de busca. Por quê? Porque Davi lutou contra gigantes e se tornou maior. Depois ele lutou contra a perseguição de Saul, se tornou ainda maior. Depois ele lutou contra exércitos, se tornou ainda maior. A gente olha a história de Daniel, recebeu autoridade e sabedoria na Babilônia, se tornou maior, foi para um lugar de perseguição mais alto, Deus colocou ele num lugar ainda mais alto. A gente olha para a história de José, irmão, nenhum herói da fé que enfrentou desafios com Deus, ou por causa de Deus, desanimou ou esfriou. Pelo contrário, cada dia amavam mais o Senhor. O que faz a gente esfriar é a normatização do pecado. A iniquidade é a normatização do pecado. Me escandalizava, não incomoda mais. Alguém está comigo? Diga amém. Primeira coisa que me rouba o primeiro amor, o convívio com o pecado. Segunda coisa que pode roubar da gente o primeiro amor, a falta de profundidade. Fala comigo, falta de profundidade pode me roubar o primeiro amor. A parábola do semeador em Lucas 8,13 diz assim: a que caiu sobre a pedra, a semente que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Qual é o problema da gente receber a palavra, mas não permitir que ela se aprofunde? No meio da crise a gente se desvia. Bom, olha para mim, alguém está feliz aqui ainda? Vocês estão tão sérios. Vocês estão tão sérios. Alguém está recebendo algo de Deus? Eu já vi umas 3 pessoas levantando, pegando a bolsa e saindo. Eu estou assim, gente, eu esperava que a gente pregasse sobre o que hoje aqui? Guarda isso. A falta de profundidade nos coloca num lugar perigoso. Recebemos uma boa palavra, mas não conseguimos suportá-la. Recebemos uma boa palavra, mas não conseguimos abraçá-la. Ela se perde, ela se esvai, ela se dilui. Quem são os que não têm profundidade? São aqueles que são apaixonados pelo primeiro toque, mas não buscam uma jornada. São aqueles que são apaixonados por um encontro, mas não buscam a jornada. Irmão, olha para mim. O que Deus tem para nós não são encontros pontuais durante o nosso culto. Não é uma emoção que vai levar a gente para um lugar mais alto. Não, é uma jornada consciente, é uma fé racional, é um sacrifício vivo. Já falei sobre isso algumas semanas atrás. Uma fé sensorial, eu boto entre aspas, é uma fé pautada em sentimentos. Se eu sinto arrepio, uau, Deus está demais aqui hoje, cara. Se eu sinto um frio na barriga, meu Deus, alguém profetizou algo, eu sinto que é de Deus. Por quê? Porque parece com aquilo que eu queria que Deus falasse. Isso é de Deus. Tem muita gente se apegando a palavras proféticas que Deus nunca profetizou. Tem muita gente achando que é Deus se movendo, quando na verdade é só o ar-condicionado que está gelado demais. Talvez esse arrepio seja só a sua epiderme dizendo alguma coisa, mas Deus não nos chamou para nos guiarmos pela nossa epiderme. Deus nos chamou para nos guiarmos pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. É a partir de uma firme convicção, não é sobre sentimento. Nós não nos movemos mais pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala comigo, a falta de profundidade pode me roubar o primeiro amor. Terceiro princípio, terceiro gigante problema que pode nos roubar o primeiro amor é a falta de tratamento. Fala comigo, a falta de tratamento pode me roubar o primeiro amor.
Lucas 8:7 diz: outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Irmão, quais são os espinhos? Lucas 8:14: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que são os espinhos? E o que são as sementes lançadas entre os espinhos? São aqueles que receberam a palavra, mas não aceitam a ideia do tratamento, do processo, dos desafios. Preferem o conforto do que o propósito. Então, se o evangelho começa a me levar para um lugar de desconforto, eu não sei se é bem aqui que eu quero ficar, eu não sei se é nessa igreja que eu quero estar, eu não sei se é essa palavra que eu quero ouvir. O conforto normalmente rouba da gente o propósito, e é por isso que sempre que a gente está numa zona de conforto, Deus nos empurra para uma zona de propósito. O conforto, ele vai pontuar a nossa história. A gente vai viver com conforto, mas a gente não vai viver o conforto. Todas as vezes que eu estava num lugar plenamente confortável, Deus me tirou e me colocou no meio de um desafio. Por quê? Porque se eu estiver confortável demais, eu posso baixar a guarda e desejar não mais viver pelo propósito. Irmão, quando Davi estava confortável demais, algo aconteceu. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu permanecer no palácio. Tem problema estar no palácio? Não, o problema é se é tempo de guerra. Em tempos de guerra, os reis vão para a guerra. Quando está off-season, quando não está em tempo de guerra, aí você usufrui do conforto. Lembra de Jesus? Jesus dormia numa tempestade, os discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer. Mas ele sabia que eles chegariam ao outro lado. Jesus já tinha declarado: chegaremos, vamos até o outro lado. Ele já tinha definido um destino. Ele dormiu porque o destino já estava traçado. Os discípulos estavam desesperados. Mas tempos depois, quando Jesus está próximo do seu sacrifício, da sua crucificação, ele chama os discípulos e fala: orem comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal. E os discípulos dormem. Mais uma vez ele volta e ele clama para que os discípulos possam orar com ele. Os discípulos dormem. Irmão, o que a gente aprende com a história de Jesus é que a gente precisa entender os momentos da gente descansar e os momentos da gente se posicionar. E isso não tem a ver com os cenários. Se o cenário é de tempestade, mas Jesus diz: filho, pode dormir, eu estou com você, pode dormir, pode descansar. Pastor, mas é contra-intuitivo, não faz sentido. Mas não faz sentido mesmo. Agora, se Jesus fala: filho, se posicione, é tempo de orar, não se distraia. A gente tem que se posicionar e orar, não pode se distrair. Então a falta de tratamento, a falta de processo rouba de muita gente o primeiro amor. Por quê? Porque eu vim por uma palavra de conforto. Guarda isso, eu aprendi isso no meu ministério, no início do meu ministério, isso me marcou para sempre. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente utiliza como motivação para que pessoas façam algo, porque tudo que você utiliza para mover pessoas, você vai precisar utilizar para manter pessoas. Se pessoas vêm, é por isso que eu nunca faço uma proposta, por exemplo, para ninguém que está no meu time. Você pode ter certeza que cada pastor que está no meu time, cada líder integral que está no meu time, não veio por uma proposta. Ele sempre vem e depois a gente conversa. Por quê? Porque se você vem por uma proposta, você só se mantém por uma proposta. Cara, eu estou indo lá para ficar com o André em Alfa. Por quê? O salário é bom. Quando a próxima igreja te oferecer um salário melhor, você deixa a gente. Cara, os benefícios são incríveis. A gente ainda não tem, vai ter. Nossos pastores ainda não têm plano de saúde, vão ter. Amém? O nosso staff está aqui porque ama, irmão. A maior parte deles ganha muito menos do que ganharia no mercado. Muito menos. Seu pastor ganha de salário mensal o que ganharia com uma palestra no secular. E olha que a gente já fechou algumas. Um dia paga um mês, mas por quê? Porque eu não estou aqui pelo benefício, eu estou aqui pelo propósito. Guarda isso, irmão. Se você chama alguém pela proposta, você só mantém pela... É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o motivo pelo qual a gente vai até Jesus, porque se a gente vai para Jesus só buscando conforto, a gente só se mantém enquanto está confortável. Qual que é o problema da gente ir para Jesus? Se for para Ele, você pode celebrar.
Qual que é o problema da gente ir para Jesus? Em busca de conforto, de uma palavra doce. O processo não é assim. Primeiro que o processo vai tirar você de tudo que é confortável. O processo vai tirar você de tudo que você estava ambientado. Uma nova criatura tem uma nova dinâmica, nova realidade, nova natureza, novas vestes, novos pensamentos. Tudo vai ser novo. Aí você vai precisar se sujeitar numa construção que é dentro de uma igreja local. Irmão, olha para mim. O único organismo social que faz com que um CEO de uma empresa seja liderado pelo faxineiro da própria empresa é uma igreja. Porque a gente entende que lá fora você pode ser quem for, aqui dentro os critérios são outros. Talvez o faxineiro da sua empresa, e quando eu falo isso, não falo com nenhum tipo de constrangimento, mas está falando sobre classes salariais e sobre jornadas de trabalho diferentes. Alguém entende isso? Diga amém. Talvez ele vai chegar e ele é um homem de Deus, ele já é ativado no profético, ele tem maturidade na fé, ele é líder de GC, ele está na jornada há anos. Aí você chega, você é um CEO de uma multinacional, você é o topo da cadeia de liderança da sua empresa. Aí você tem um chamado em Deus, você começa a se desenvolver, você entende que você tem um chamado de intercessão. Quem vai te liderar? O cara que você lidera. Por quê? Porque lá fora existem princípios e existem hierarquias, mas aqui também. Eu já vi donos de grandes empresas servindo no parking, porque eles entenderam que não tem a ver com quem você é lá fora. Dentro da igreja tem a ver com quem você é no reino. É uma construção. Você está comigo? Diga amém. Então se eu venho por uma palavra de Deus vai te dar chaves, chave da casa própria, chave do carro. Primeiro momento de crise financeira eu abro mão desse Deus. Por quê? Porque eu vim por um motivo, mas esse motivo não me manteve. Não, irmão, nós não viemos por aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos correndo na direção de Jesus por quem Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é glorioso. Ele enche de favor aqueles que o perseguem. Ele é Pai. E porque Ele é Pai, Ele nos favorece em tudo. Ele nos abençoa em todo o tempo. Ele nos dá acesso à herança. Quem está comigo, diga amém. Eu preciso finalizar. Quarto motivo pelo qual o primeiro amor se esfria são as distrações. Fala comigo, distrações. Eu quero usar um texto aqui que fala a respeito de uma dinâmica que ela acontece até os dias de hoje. Eu vi muito isso na América. Eu tenho visto um pouco disso também em Alphaville. Esse é um texto que fala a respeito de uma antiga aliança, mas fala a respeito de uma mesma dinâmica pelo qual o inferno trabalha. Êxodo 5:5 diz assim: disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se então o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Alguém está comigo? Diga amém. Esse texto está na NVI aqui na tela? Confirma para mim, mídia, tá? Vamos ler junto então, por favor. Êxodo 5, versículo 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si toda a palha. Pode seguir. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Então estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Irmão, pega isso aqui. Desde Faraó existe uma dinâmica do inferno para distrair o povo de Deus. Se eles estão com muito tempo para adorar, dá mais trabalho para eles. Se eles estão com muito tempo para cultuar, dá mais trabalho para eles. Se eles estão com muito tempo para servir, dá mais trabalho para eles. A fala de Faraó precisa ser entendida nos dias de hoje, porque a tipificação de Faraó é justamente a tipificação de Satanás. Na história bíblica,
A simbologia de Faraó é justamente a simbologia de Satanás. O cativeiro no Egito é justamente o cativeiro no inferno. E a libertação do povo fala justamente sobre a libertação que nós vivemos a partir de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso, a dinâmica que acontece desde que o povo era cativo, antes de Jesus e ainda na antiga aliança, é quando o povo está livre demais para cultuar e buscar a Deus, vamos dar mais trabalho para eles. A diferença é que enquanto éramos escravos, alguém mandava que a gente trabalhasse mais, e isso fazia com que a gente cultuasse menos. Mas agora que somos livres, muitas oportunidades de ganhar dinheiro têm feito a gente trabalhar mais e cultuar menos. Uma das coisas que eu mais vi na América são homens que foram para a América tentando dar uma vida melhor para sua família e perderam a sua família porque passaram a amar o dinheiro. Uma das coisas mais perigosas na América, eu fiquei lá por quase 5 anos, pastorei por 4 anos e meio lá, é que a América ensina a gente uma dinâmica: time is money, tempo é dinheiro. E quando você entende que tempo é dinheiro, você começa a precificar cada hora do seu dia. E quando você começa a entender que cada hora do seu dia vale algo, você começa a fazer conta quando você pensa em abrir mão de 2 horas para cultuar a Deus. Quantas vezes eu vi pessoas falando: pastor, não tem como eu servir essa semana porque, cara, eu estou fritando, tá surgindo muita oportunidade, eu estou trabalhando. O cara aprendeu que a hora dele vale $100, $50, $200. Então ele pensa: se eu ficar 2 horas cultuando, eu abri mão de $300, $400. Irmão, quando o tempo se torna o nosso Deus, quando o dinheiro se torna a nossa motivação, a gente já se perdeu e nem sabe. A riqueza do tipo de Deus, ela não acrescenta dores. Olha o que a Bíblia diz: a riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Não é porque a gente vai trabalhar 2 vezes mais que a gente vai ganhar 2 vezes mais. A Bíblia diz que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. Em outra passagem a Bíblia diz que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus? Declare com autoridade, diga: o trabalho, o dinheiro, as preocupações, diga, não vão roubar de mim o lugar principal de Deus. Diga: Deus é Deus, Ele é bom em todo tempo. Diga: a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. E a provisão que eu tenho não vem do meu suor, diga, vem de Deus. Eu trabalho para cooperar com aquilo que Deus já está fazendo, mas Ele é a minha garantia, a minha provisão, a minha segurança. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: e a minha confiança está no fato de que Ele é um bom pastor e de nada eu terei falta. Nada vai faltar na minha casa, nada vai faltar para os meus filhos, nada vai faltar nos meus negócios. Diga: a provisão do tipo de Deus, a riqueza do tipo de Deus foi liberada sobre mim, e eu não abro mão dela, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Irmão, eu juro que eu vou terminar em 2 minutos. Pastor Danilo Figueira, ele diz que não ter tempo para Deus é a atitude de quem não entendeu o valor da eternidade. Se não temos tempo para Deus agora, por que queremos a eternidade onde teremos tempo só com Ele? Não ter tempo para Deus, igreja, é a atitude de quem não entendeu o valor da eternidade. Timóteo 4,7, Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Pastor, qual que é o caminho de volta então? Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero buscar o fruto do Espírito, eu quero abrir mão das obras da carne, eu quero me santificar pela água da palavra, eu quero ser santo, irrepreensível, livre de qualquer acusação, eu quero me tornar pleno em Deus, eu quero maturidade em fé. Qual que é o caminho de volta? Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste. O louvor pode subir. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. São 3 dinâmicas. Primeira, lembra-te. Traz à tua memória o que te dá esperança.
Lembra de como queimava no primeiro amor. Lembra de quando você queimava, quando Jesus falou as primeiras vezes sobre as promessas. Lembra desse lugar. Lembra dessa atmosfera. Lembra dessa profundidade. Lembra-te. Segunda chave que Deus nos dá é arrependa-te. Não é só lembrar, é a gente se arrepender. O arrependimento é a chave que libera o novo de Deus. O arrependimento é a chave que nos dá acesso ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nos torna fortes. Por que você não peca? Porque eu temo a Deus. Por que você não toma uma outra mulher para você? Porque eu temo a Deus. Você vai falar ao longo da sua semana, por que você não rouba? Porque eu temo a Deus. Por que você não faz? Porque eu temo a Deus. Não é porque um conjunto de práticas morais me diz que eu não posso, é porque o meu Deus diz que isso não alegra o coração dele. Por que José não tomou a mulher de Potifar para si? Porque ele temia a Deus. Por que Davi não matou Saul mesmo podendo fazer? Porque ele temia a Deus. Eu não tocarei em alguém que o meu Deus ungiu. Por que Abraão abriu mão de tudo, de todo o conforto, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era? Porque ele temia a Deus. Deus disse, sai, e ele saiu. E vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não pediu um mapa, não precisou fazer sentido para ele. Deus disse, não é aí mais que eu quero que você fique. Não é mais lá que ele ficou. Nem sempre Deus vai nos dizer para onde vamos, mas Ele sempre começa nos direcionando sobre onde não devemos mais ficar. Sai desse lugar, sai desse relacionamento, sai dessa aliança. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Arrependa-te. E a terceira prática, volta à prática das primeiras obras. Você quer viver o que você vivia? Eu lembro de um jovem que, cara, eu amo esse cara, e ele é compositor, ele já fez várias músicas incríveis na época que a gente liderava jovens no Rio. E aí ele teve alguns desafios, e aí ele desviou. Ele me mandou mensagem um tempo atrás e falou, cara, eu queria poder voltar a viver o que eu vivia. Eu falei, então volta a fazer o que você fazia. Tão simples. Você quer voltar a viver o que você vivia? Volta a fazer o que você fazia. Irmão, eu confesso que tem lugares em Deus que eu preciso voltar a fazer o que eu fazia, porque eu quero voltar a viver o que eu vivia. Eu não sei você, mas quando você é menino, você pode brincar o dia inteiro. Você chega da aula, você vai brincar com os brinquedos, você está distraído, porque alguém tem a responsabilidade da casa. Mas quando a gente se torna homem, agora a gente tem crianças que dependem da gente, a gente começa a ter muitas responsabilidades. E uma das coisas que eu percebo no pastoreio é que quando a gente começa a liderar uma casa sem perceber, a gente começa a ficar sério com coisas que antes a gente era infantil, e isso não pode ser negociado. Qual que é o meu desafio como pastor hoje? É que a gente vai ficando com a casca tão grossa que a gente não pode se tornar insensível. A gente precisa sempre revisitar esse lugar de temor e de tremor e de dependência. Voltar a viver o que vivia, voltar a fazer o que fazia. Talvez a palavra de hoje seja não só para novos começos, mas seja para alguém que já está na jornada e por algum motivo, em alguma área da sua jornada, você se esfriou, você diminuiu a régua, você diminuiu a busca, a intensidade. Irmão, olha para mim. A régua de Deus, ela é alta e ela não negocia para a gente caber. Olha o que Jesus faz. Ele sempre se coloca no lugar que a gente está, mas depois Ele sempre nos convida a estar no lugar em que Ele está. A gente vê aquela história de uma mulher que vai ser apedrejada. A Bíblia diz que Jesus, então, ele se abaixa e com o dedo ele começa a escrever na areia, algo que ninguém sabe até hoje que ele escreveu. E aí ele fala, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí cada um dos perseguidores daquela mulher começa a ir embora, e depois ele vira para ela e fala, onde estão os seus acusadores? Todos eles se foram, Senhor. Então eles levantam. Ele diz, agora vai e não peques mais. É o mesmo Jesus que, quando a Bíblia diz que Pedro afunda, a olhar para as tempestades e parar de olhar para quem chamou ele para viver o sobrenatural, a Bíblia diz que Pedro começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para a tempestade, ele afunda. Então a Bíblia diz que imediatamente, fala comigo, imediatamente, Jesus estende as suas mãos e traz Pedro de volta para o lugar onde ele estava. Então guarda isso, irmão. Jesus não tem problema em se abaixar
para nos encontrar no lugar que a gente está, mas Ele não vai viver lá embaixo, porque você não quer subir. Então Ele vai até onde a gente está, mas Ele quer trazer a gente para onde Ele está. É por isso que a igreja é um organismo vivo, que ela está de braços abertos para receber todo mundo. Mas guarda isso, o fato de recebemos a todos não significa que a gente aprova tudo. Pode todos, mas não pode tudo. Não, mas Deus me ama como eu sou. Não. Deus ama quem você realmente é. E o que você está fazendo não é quem você realmente é. Tem gente agora querendo utilizar essa desculpa, inclusive para opções e desejos sexuais, por exemplo. Não, se Deus me ama, Ele entende quem eu sou. Pois é, filho, Ele entende quem você é, e você não é isso. Porque só quem te viu completo quando te fez, sabe o que está faltando quando você está em cacos. A gente usa essa ideia de que Deus aceita como se Ele aceitasse tudo. Não. Os céus não diminuíram o nível de santidade para a gente caber sem esforço. Os céus mantiveram o nível de santidade, mas criaram um caminho de acesso para quem quiser viver nessa altura. Então fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Ele construiu um caminho, Ele te deu acesso, mas não vai chegar ao reino aqueles que não nasceram do Espírito. Aquele encontro entre Jesus e Nicodemos, como que eu posso ter acesso? Ele fala, você tem que nascer de novo. Mas como é possível? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Olha, você é mestre de Israel, sabe sobre tantas coisas, não sabe sobre o básico. Se vocês não entendem sobre as coisas naturais, como eu vou revelar para vocês as coisas espirituais? E ele fala que quem não nasceu de novo não pode ver o reino, e quem não nasceu de novo não pode acessar o reino. O que Jesus está deixando claro é, o reino é para todos, mas a gente não vai escancarar as portas para qualquer um entrar. O caminho é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Você está comigo? Diga amém. Gálatas 5,16. Eu finalizo aqui. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmão, guarda isso. Igreja, nós fomos chamados por Deus para vivermos em lugares altos. Não dá para a gente ter as mesmas picuinhas que a gente tinha antes de se converter. Não dá para a gente ter os mesmos defeitos que a gente tinha antes de se converter. Não dá para a gente ter as mesmas guerrinhas e lutinhas internas que a gente tinha antes de se converter. Porque se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Se você caminha com Jesus e ainda não conseguiu liberar perdão para alguém, perdoa, irmão, isso não faz parte do caráter de Jesus. Deixa Ele se revelar e ampliar a ação dele em você. Se você caminha com Jesus e não consegue ser generoso, irmão, se abra para a generosidade, porque isso expressa o caráter de Deus. Se você caminha com Jesus e não consegue crer em milagre, se abra para a revelação de um Deus de milagres. Deus não vai se diminuir para caber na nossa teologia. Ele quer nos expandir para que a gente caminhe à altura de quem Ele é e de quem nós somos. Você é filho de Deus, você é justificado por Deus. Levanta suas mãos, fica